Qual é a língua dos anjos? Vou repetir a pergunta para você. Qual é a língua dos anjos? Esse será o tema do nosso vídeo de hoje aqui no nosso canal no YouTube. Inclusive, sejam todos bem-vindos ao canal Jamison Lopes Oficial aqui no YouTube, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e ao término desse vídeo, desse assunto de hoje, eu gostaria que você deixasse o seu comentário e compartilhasse com o maior número de pessoas possível para que a gente possa, digamos, tirar esse fardo pesado dos ombros de muitas pessoas. Esse tema, qual é a língua dos anjos, parece um tema um pouco relevante para muitos, mas é um tema muito, digamos, pesado para outros. Porque, meus irmãos, infelizmente, as pessoas que não falam em línguas estranhas, dentro de algumas igrejas, ou dentro de muitas igrejas, elas, infelizmente, são deixadas de lado. Eu já presenciei, por exemplo, muitas humilhações a uma pessoa, tá? A pessoa, inclusive, ser motivo de deboche, porque quando foi falado para ela, fale em línguas, a pessoa ficou sem reação e foi motivo de deboche. Eu lembro-me de um caso muito antigo, de um rapazinho, em que ele estava numa sala, eu estava presente, e foi perguntado, não eu perguntei, uma outra pessoa perguntou para ele, se ele falava em línguas. E ele disse que sim, garoto novo, que queria ser missionário. E então o pastor que estava entrevistando ele falou para ele, então fale aí agora. E o rapaz começou a chorar. E esse pastor perguntou, mas você não falou que fala em línguas? Que língua você fala? Aí ele, eu só falo português. Mas você via que era uma criança, sabe? Um fardo sendo colocado sobre os ombros de uma criança, uma adolescente. E quando o rapaz falou isso, foi motivo de deboche. Quando ele saiu da sala, eu lembro que ele saiu chorando, e eu o acompanhei e falei para ele, naquela época, nem tinha a visão de hoje, mas naquela época eu falei para ele, olha, não fique assim, você é de Deus, mas não tinha a visão que eu tenho hoje acerca disso. Então, em muitas igrejas, as pessoas que não falam em línguas, elas são colocadas de lado, elas são desprezadas, né? Ela é vista como alguém que está sempre faltando alguma coisa na vida dela, sabe? Parece que ela só vai ser aprovada por Deus e pelos homens se elas falarem em línguas, né? E há o outro lado da moeda, porque em muitas denominações também, quem é muito valorizado, quem é exaltado, quem é louvado, são aquelas pessoas que falam em línguas, né? Que mesmo tendo um caráter péssimo, tá? Sendo pessoas de mau caráter, ou não tendo caráter nenhum, sendo um péssimo exemplo dentro de casa, no trabalho, mas se lá no templo, na hora do culto, ela é uma pessoa que fala em línguas, né? Ou grita em línguas, dá aquele show histérico, como em alguns lugares, falando em línguas, aí ela é vista como uma pessoa cheia do Espírito Santo. Falou em línguas, é uma pessoa cheia do Espírito Santo. E o que é que acontece com essas pessoas que não falam em línguas? Na maioria das vezes, essas pessoas ficam deprimidas,
porque elas são deixadas de lado pelo fato de não falar em línguas. São colocadas para escanteio. É como eu falei, na visão desses lugares está faltando a aprovação de Deus. O falar em línguas é a confirmação de Deus ou do Espírito Santo na vida daquela pessoa. Então, enquanto Deus não confirmou, o Espírito Santo não confirmou, a pessoa, infelizmente, é colocada de lado. E aí muitos entram em depressão, muitos desistem da caminhada cristã, muitos sentem vergonha. E eu já vi casos da pessoa depois reconhecer que ela imitava, que ela ficava em casa treinando como que ela iria falar em línguas, porque ela queria ser bem vista na igreja, pelos líderes, pelos outros membros, diáconos, obreiros. Então ela ficava treinando, lembrando para chegar lá e falar. Quer dizer, para viver uma hipocrisia. Mas muitos se deprimiram, muitos se feriram, muitos se decepcionaram e muitos desistiram da caminhada cristã por causa desse fardo pesado, sabe? Desse fardo pesado. E a verdade é, meus irmãos, que tem muita gente que é sincera no seu dia a dia, gente que é verdadeira, sabe? Desculpe, eu coloquei um pouquinho de pó para tirar o brilho e tá coçando muito aqui o olho. Que ela é muito sincera. Mas aí o que acontece com essas pessoas que são verdadeiras, leais, sinceras no seu dia a dia? Vai para o culto, quando chega lá, a palavra é que está sempre faltando alguma coisa para você. Está faltando alguma coisa. É uma palavra que não traz leveza. É uma palavra que traz peso, né? E essa galera, esse pessoal que prega isso, eles sempre se utilizam da passagem de Atos capítulo 2, que fala do batismo com o Espírito Santo, né? E o falar em línguas. Eles sempre se utilizam disso. Só que o que é importante, o que é importante nós sabermos? Que o Espírito Santo, o Espírito Santo é a confirmação do Senhor em nós, tá? E o falar em línguas é um dom. O falar em línguas é um dom. O batismo com o Espírito Santo, digamos que seja um acesso que Deus liberou a pessoas comuns, como eu e você. Porque antes só quem tinha acesso eram os reis, sacerdotes, os profetas, os juízes. Então o Espírito Santo, ele é o acesso concedido, tá? Da parte de Deus a nós, pessoas comuns. E o falar em línguas é um dom, né? Digamos que é uma coisa à parte, não é uma coisa que está ali vinculada um ao outro. Batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, não, são coisas distintas. Então guarde isso com você, tá bom? O batismo com o Espírito Santo é um acesso que Deus nos concedeu através de Jesus a pessoas comuns. E o falar em línguas, ele é um dom. Aí eu repito a pergunta que eu fiz no início do vídeo. Qual é a língua dos anjos? Né? Qual é a língua dos anjos? Eu pergunto para você, todas as vezes que os anjos vieram à Terra, em que língua você acha que eles falaram? Quando, por exemplo, eles foram à casa de Abraão, né? Eles foram a Ló. Você acha que os anjos falaram em que língua? Os anjos falaram a língua da época, a língua de Abraão, a língua de Ló, a língua... Deu para entender? Eles não falaram outro idioma. Eles falaram a linguagem que Abraão, a linguagem que Ló falava. Eles não falaram num outro idioma, falaram a língua que as pessoas falaram. E na Bíblia não existe nenhuma possibilidade
de língua estranha, tá? Existe sim variedade de línguas. Variedade de línguas. Seria como se hoje Deus me capacitasse para falar coreano, chinês, para falar japonês, russo, línguas que eu nunca estudei, e nós já vimos alguns fatos assim. E isso é sobrenatural. Eu não estudei, mas Deus me deu o dom de falar naquela língua. Isso é um dom do Espírito Santo. Isso é algo sobrenatural, realmente é algo muito, muito sobrenatural. Então, como é importante nós entendermos isso. E se você, meu irmão, está assistindo, minha irmã, esse vídeo agora, e é uma pessoa que esse assunto no passado te assustou, te assombrou, te feriu, te diminuiu, você se sentiu uma pessoa desvalorizada no ambiente que você vivia, porque os demais falavam em línguas e você não. Eu te peço perdão em nome de quem te fez isso. Eu te peço perdão. E se um dia alguém está assistindo esse vídeo, e se algum dia eu, no meu passado neopentecostal, usei esse argumento, usei esse, como é que eu posso falar, esse gatilho para fazer isso com você, me perdoe, meu irmão. Me perdoe, minha irmã. Porque hoje nós temos o conhecimento da profundidade do Evangelho do Senhor. Então não se deprima, não se sinta, como é que eu posso falar, deixado de lado por Cristo. Não se sinta desprezado, desprezada pelo Senhor, menos valorizado, menos prestigiado. Não. Línguas não é critério padrão para definir quem é de Deus e quem não é, quem é salvo e quem não é, quem é de Jesus e quem não é, quem é cristão, crente e quem não é. Não, pelo contrário, tá? Louvado seja Deus que nos concedeu o Espírito Santo, que é esse acesso que nos foi dado a Cristo. E se Ele te deu o dom de línguas, bem-aventurado seja você, mas não traga isso sobre você como um privilégio. Não se orgulhe disso, não se ensoberbeça disso, não bata no peito e se ache. Pelo contrário, Deus nos deu os dons para que nós venhamos utilizá-lo com uma finalidade: pregação do Evangelho. Com uma finalidade: fortalecer nossos irmãos. Mas, infelizmente, isso é uma situação que já feriu e já distanciou muitas pessoas de Cristo. Sinta-se feliz, meu irmão. Não carregue esse fardo que Cristo não colocou sobre você. Era isso que eu gostaria de compartilhar com todos nesse vídeo de hoje. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe com outras pessoas que você conhece. E assim como a gente está aqui para ajudar, tenho certeza que você fazendo isso vai estar ajudando a outros. Que a graça, bondade e misericórdia do Senhor repouse sobre a sua vida todos os dias.